Que tal você fazer um curso profissionalizante totalmente online? Você pode hoje mesmo iniciar um curso de eletricista e ser um profissional capacitado para realizar manutenções e instalações elétricas residenciais, comerciais e prediais. Isso mesmo, totalmente online, com aulas maravilhosas, super explicativas, sem muita enrolação e realizadas por um profissional com mais de 23 anos de experiência nesse segmento. Isso mesmo, eu falo exatamente aquilo que você vai encontrar em campo, no local do trabalho. E o melhor de tudo é que esse curso tem dezenas de videoaulas, tem apostila super completa, vem aula de telefonia fixa para te ajudar a fazer vários trabalhos para seu cliente e também certificado válido em todo o território nacional, para você realmente ser um profissional com seu certificado. E tem grupo do WhatsApp para os alunos, para interagir entre si e tirar as dúvidas do curso com nós, professores. A melhor escola de cursos online na área de elétrica, automação e normas regulamentadoras é a Serpa Treinamentos. Nós temos o curso ideal para você. E já partindo com a mão na massa, nós temos aqui algo representando uma instalação elétrica comum, onde nós temos um quadro de distribuição de baixa tensão, né? Um QDGBT, quadro geral de distribuição de baixa tensão. Nós temos aqui as nossas caixas 4x2, geralmente elas são embutidas à parede, como essa tomada aqui que vocês estão vendo. Nós temos aqui as nossas caixas octagonais, elas vão em cima do teto, onde você vê na laje embutida, e são utilizadas para passagem de cabos elétricos e também para fixação de luminárias e ventiladores de teto. Nós temos aqui uma caixa 4x4, é utilizada em instalação também de tomadas e interruptores quando você tem muita coisa. Vou dar um exemplo, aqui você consegue colocar 3 interruptores ou 3 tomadas. Se por acaso você necessita de 4 interruptores, já não dá e tem que partir para uma caixa 4x4 e também utilizada como caixa de pastagem. Isso aqui são eletrodutos, tá? Na sua instalação elétrica, na grande maioria, vão ter, se for mais antiga, esse tipo de eletroduto, só que eles são as mangueiras mais maleáveis, é utilizada. Hoje em dia foi mudado, isso é utilizado as mangueiras flexíveis, eletroduto flexível, o pessoal chama de garganta. Então a gente usou esse aqui, esse rígido, para facilitar aqui, simular a instalação. Então, indo para cá, vocês podem perceber que tudo isso está interligado. Eu tenho 2 saídas do meu quadro geral de distribuição e vai fazendo a interligação de todas as caixas, elas vão se interligando e voltando para o quadro. Então, a primeira situação que você precisa entender da instalação elétrica: toda instalação elétrica vai ter uma entrada até o seu quadro geral de distribuição. Não vou falar sobre entradas nas nossas videoaulas, porque cada estado, cada concessionária tem uma norma. E aí eu estaria, às vezes, ajudando algumas pessoas e prejudicando outras, porque muda muito. Então a gente vai falar o quê? Do quadro de distribuição para dentro da casa, tá? Então vai ter, saindo lá do seu poste, do seu medidor, vai ter os cabos vindo até seu quadro geral de distribuição, tá? Essa alimentação elétrica, em alguns locais do país, é 127 volts, uma fase e um neutro. Em outros lugares é 110 volts, uma fase e um neutro. Outros lugares é 220 volts. Aí você vai dizer, pô, falou 220 de novo? Sim, porque aí, em vez de ser fase e neutro, é fase e fase. Vocês entenderam? Então o país é assim porque foram vários países que acabaram implantando a energia elétrica aqui no Brasil. E aí um país era 220, outro era 127 e acabou virando essa bagunça. E para consertar isso, financeiramente não é viável, tá? Então o que acontece? Os cabos vêm até o nosso quadro geral de distribuição. Isso aqui é o coração, hein? Esse coração é o que vai bater, pulsando, né? Como o corpo precisa do coração para transferir o nosso sangue pelos nossos nervos, nossas veias, nossas artérias,
A mesma coisa o quadro de distribuição. E esse é o coração da instalação elétrica. Se ele não estiver saudável, o resto não está. Vocês estão entendendo? E a mesma coisa. Quando nós temos algum problema no nosso corpo, o nosso coração sente, porque ele precisa bombear mais sangue, ele precisa trabalhar mais. E com isso a gente cansa mais. E uma hora ou outra nós vamos ter algum problema de saúde. Na instalação elétrica é igual. Quando a instalação elétrica não está adequada, esse quadro de distribuição, que é o coração da instalação, em uma hora vai sentir e vai acabar ficando doente, ou seja, desligando os disjuntores. Vocês estão entendendo? Então a instalação ela deve ser perfeita e adequada para o quadro de distribuição. E ele deve ser perfeito e adequado para a instalação elétrica. Tá bom, pessoal? Essa é uma aula introdutória. E de repente ela vai ficar um pouquinho longa, mas não se preocupe, as próximas eu acabo encurtando mais para facilitar para vocês, tá? E conhecimento é bom, tem que assistir as aulas. Então o que acontece, pessoal? Nós temos aqui as nossas caixas de passagem. Eu vou dar uma dica para vocês, tá? Quanto mais saídas você tiver do quadro de distribuição para a sua residência, melhor. Imagine uma coisa, eu vou pular para cá. Imagine se eu tivesse somente essa saída. Olha o que ia acontecer. Olha a volta toda que eu teria que dar. Vocês estão entendendo? Com duas saídas, isso me facilita. A mesma coisa na sua instalação elétrica. Se você tem um quadro de distribuição, que geralmente é colocado em corredores, áreas de serviço, locais de passagem, tá? O quadro de distribuição não pode ser instalado fora da sua casa, ele não pode ser instalado dentro do quarto, em ambientes fechados, atrás de porta, ele tem que ser colocado em um ponto estratégico, onde as maiores cargas sejam mais perto dele. Ou seja, você tem que instalar o seu quadro de distribuição pensando que dele vai passar os cabos mais grossos, com ascensão maior. Por chuveiro, dele vai para a cozinha, para a lavanderia, então ele tem que estar num ponto estratégico. Inclusive eu vou deixar a imagem aqui para vocês verem de um ponto estratégico do quadro de distribuição. Então, vocês viram a imagem? É tudo muito bem pensado. Veja os depoimentos de alguns alunos do curso de eletricista com certificado. Guanabara de Jacarepaguá, estrada do Cafundá, elevador de padaria. Cabine está aqui, nivelada no andar da padaria. Porta está aberta, circuito de segurança está aqui. No momento que o... Faz a chamada aí, Cássio, antes de fechar. Pode fazer qualquer chamada que não movimenta por causa do circuito de segurança. Agora vai fechar a porta. Acionado o micro, o elevador vai descer. Show de bola, parou, põe para subir. Show de bola. Dá uma olhada no quadro aqui agora. Esse é o quadro, como é que ficou, calha, fiação toda por dentro da calha. Isso é o quadro. Bem organizado, tudo no padrão. Show de bola. Se você quiser saber todas as informações sobre curso de eletricista com certificado, acesse o site oficial do curso que está na descrição desse vídeo.